No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canal 3 na net, acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de quinta-feira, 14 de abril de 2016. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, mande seu torpedo, seu WhatsApp, 99507-6900. 99507-6900. Bom dia, Carlos Armani. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro Armani, bom dia a todos. E atenção, ainda hoje deveremos ter a participação do ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. E ontem a reunião do diretório do PT, que seria decisiva, Os caciques. pois é, decidiu por uma nova reunião na terça-feira. Decidiu Foi não decisiva. Ela teve uma decisão de que a reunião de ontem passou para quarta, para terça. Bem que dizem que os petistas gostam de reunião, né? Não. Mas essa eles adiaram, né? Na Não verdade, teve uma prévia? não, na verdade, pode ter algo a ver com a decisão no domingo do impeachment, provável agora, né, da presidente Dilma. A informação que eu tenho é justamente essa, que depois de debaterem, entenderam que nesse momento o foco é reunir toda a militância para se manifestar no domingo, né? E depois disso, é assim que eles vão tomar. Eu vou dizer um negócio tão triste. Não adianta reunir domingo 200 mil pessoas de um lado, 200 mil do outro, ou 100 mil de um lado e 150 do Claro, outro. vou marcar a posição. Sim, mas quem vai marcar a posição é os deputados. Concordo. Não, já foi. Bom, atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca com PSD. Oposição afirma já ter votos para impeachment. Partido do ministro Kassab orienta deputados a votar contra a presidente Dilma no domingo. Impressionante que o Kassab ainda continua ministro, né? Ministro das cidades. Não pediu conta, não pediu? Que eu saiba, não. Continua ministro. Pediu, mas não chegou ainda. Ah, não chegou ainda. Não foi exonerado, né? Ah, tá. Pediu, não. Aqui em Guarulhos, será que tem alguém assim? Não. Tem. Tem vários. Tem vários. Tem grudado aí que não larga nem a pau, bicho. Folha de São Paulo ainda destaca: se perder votações, serei carta fora do baralho, diz Dilma. Tá vendo? Alckmin revoga a norma que fixava efetivos policiais. Vou traduzir. O próprio governo Alckmin havia definido o número ideal de policiais civis nos distritos policiais. Diante dessa norma, as associações de Começaram a policiais, cobrar. eles começaram a exigir mais funcionários. Exato. Aí revogaram. Mas não, é mais Você fácil. fez a regra do jogo? É, mas não deu certo, você muda. Não, você não gostou da regra, mas foi você que fez a regra. A viatura ainda continua ganhando. Leva tudo numa cidade, doa tudo. Ele leva tudo para outra cidade, doa tudo. Não chega em cidade nenhuma. Mas vai. O Estado de São Paulo destaca: PSD e PTB abandonam o governo. Planalto admite situação crítica. Cá entre nós, eles se alimentaram durante 4 anos. Não, agora todo mundo gosta. Lógico. Isso é falta de... Enquanto a vaca holandesa estava dando um leite, ainda mais aquele Uber, não, você podia... Uber? No Uber, né? Ubre. E você podia fazer 2 Leite, lactação por dia, tirar 50 litros, estava uma beleza. Agora não. Agora, que a vaca está magrinha, sai todo mundo para a janela. Muito bem, ainda o Estadão destaca: São Paulo vence River Plate e está perto da vaga Libertadores. Na Libertadores. Sabe que jogou muito bem. Eu peguei umas informações do sobrinho. Eu assisti o Ele disse jogo, que foi muito bem. há muito tempo, né? Falando em PTB, daqui a pouco eu vou falar da crise no PTB de Guarulhos. Tem Wagner crise? Freitas, Valdomiro Ramos, Tá incrível. Uma Pereira, PTB saiu do governo. Federal. Hã? Federal. Federal não vale para o estadual. Ainda Nem para o municipal. Mas não tem tá. efeito cascata? Não, É a cascata. cascata são os próprios. É efeito cascata. São os próprios. Jornal Guarulhos hoje circula destacando: o número de CNH suspensas na cidade cresceu 121% em 2015. Tem mais radar. Que manchete, hein?
Não, profundas. Em jogo complicado, o Flamengo marca nos acréscimos e vence a Matonense nos acréscimos. Aos 46 Gostei da manchete, acréscimos e acréscimos, né? Não, ficou bom que é para acrescentar mesmo. O estagiário estava de blandão antes? Acrescentando que quando o Flamengo subir vai ter um acréscimo de problemas, né? Porque Mas não é assim, né? Vai para 2, sabe? essa manchete foi o estagiário. Foi. É pegar do Marca Flamengo. nos acréscimos e vence a Matonense nos acréscimos. Ainda bem, né? Os dois nos acréscimos. Será que ele quer acrescentar alguma coisa? Alguma coisa. Eu fiquei impressionado, deu 3.600 e poucos torcedores. bastante. 3.000 eram garrafa PET que já tinha trocado. Né? Que da federação? Os 600 eram bicoins. Não, 600 tem os amigos, jornalista, tem o estudante, tem uma Tem os idosos. carteirinha, tem os idosos, aí tem tudo. Agora, vou falar para você, o que eles vão fazer com tanta garrafa PET a federação? Vou jogar Eu tudo pensei fora, aqui, o Romildo acho que aceita como doação para crescer a árvore de Natal dele. Aumentar. Folha Metropolitana circula destacando: Prefeitura retira ideologia de gênero do plano de educação. Até que enfim, né? Aleluia. Aleluia. Difícil. Tanta A discussão. questão era só o nome mesmo. Porque basicamente não vai mudar nada o plano de educação. Não, eu acho que É bem aqueles livros e Não, aquelas cartilhas obscenas não vai ter mais. Aqueles livros não entram nessa questão desse plano de Ai, que educação. saudade da Caminho Suave. Boa cartilha. Boa cartilha. A capa maravilhosa andando por aquela estradinha. Eu só me lembro que como era difícil falar etc. É de Setretal. Tal. Tinha um amigo meu que já esnobava, eu falava Setretal. Eu me lembro aquela palavra ninguém conseguia falar etc. Etc. Eu aprendi a falar desde pequenininho, Setretal. Eu lembrei de alguém. Vai lá. Não conta não. Prescrevendo? Prescreveu. Folha Metropolitana ainda destaca: vereador Guti apresenta denúncia ao Ministério Público sobre caos na saúde pública. Bom, Chamei. aí resolveu. Chamei. Mas qual é a denúncia? Eu quero ver. O que ele alega, você sabe? Não peguei É um caos. não li Um caos, falta de médico, falta de atendimento. Olha, mas é Mas impressionante. é um questionamento ao contrato, né, das empresas. Sabe que o Ministério Público não sabe que está um caos? Só vê a TV Não, todo deve dia. ter algum questionamento em relação ao contrato, né? Exatamente, principalmente com relação aos médicos, deve ser o foco, que deixaram de trabalhar por ter a necessidade de marcar o ponto com Tá certo. digital. O São Paulo marcou no último minuto? Não. Isso é o Flamengo. 2 a 1, né? Ah, o Flamengo. Calma. Acréscimo. Calma, Pedro. Desculpa, o uniforme parece o São Paulo. É, parece do Flamengo também, não parece? É igualzinho. Quem é maior? Parece Para, o Flamengo. O O Flamengo. Flamengo é maior. É lógico, a maior torcida do Brasil é o Flamengo. Não é. É? Indiscutivelmente. Não, do Brasil. Do Brasil. Do Não é o Brasil. Corinthians? Não, é o Flamengo. E olha, foi nos acréscimos. O Flamengo foi aos 46 minutos. Nos acréscimos. Foi já, por isso que aquele menino escreveu. O Flamengo. Rapaz, o cara para fazer a manchete teve tanto trabalho para falar que foi nos acréscimos, que aconteceu nos acréscimos, você pensa que aquilo ali é o São Paulo? Pedro, Foi, então ele estava certo. Acrescentei. Informação. Circulando hoje o semanário Folha do Ponto, o seu jornal. Mas é o do ponto. Cadê a pomba, filho? Parece que tem um cara no canto. isso né? Acho que é a pomba, né? Deixa Ela tá tapeada. Deixa quieto. Hein? Não, Ô, prefeito Eloy o Pietá. prefeito já está. Já aqui o ex-prefeito Eloy Pietá. Deputados de Guarulhos votam a favor do impeachment de Dilma. Não. A tendência é que irão votar. Não, e não é. Peraí, gente. Para abrir o processo de impeachment. Sim, domingo. Eu sei, mas televisão todo mundo fica assim, o afastamento da presidente vai ser decidido. Não vai ser decidido domingo. A turma pensa que na segunda Não, ela vai estar lá até o Senado aprovar o afastamento. Se aprovar, sim. Se aprovar. Se aprovar, Tudo é sim. Tudo é sim. Mas tem razão o jornal, o Jorge Tadeu, que votou contra Collor, deverá votar contra Dilma. Não, no qual ele falou, pela minha família e Guarulhos. E o deputado federal Eli Correia Filho, também, que já anunciou seu voto, né, pelo impeachment contra a presidente Dilma. A linha do partido, né? Bem.
Tá certo? São os destaques hoje dos jornais. Muito bem. Temos sessão hoje na Câmara. O Kassab deu notícia ontem, ele pediu afastamento, se desligou mesmo do Ministério. Ele ainda é Até que na hora eu falei assim, nossa, agora eu conheço um prefeito que é muito amigo dele, sabe? Consegue obras maravilhosas. São colegas, sabe? Colegas. Eu falei colegas. Entendi. Então. Mas e agora ele sai de lá, como é que faz? Mas ele ainda é tratado como ministro. Acho que não saiu a portaria ainda. Não, ele ia pedir um chapéu. Na verdade, acho que o Kassab, o eleitorado do Kassab é paulistano. Totalmente paulistano. Né? É o eleitorado paulistano. E eu acho que ele percebeu que aqui em São Paulo... Não, demorou para perceber, inclusive. Então, eu acho que ele resolveu, né? Vou salvar o meu eleitorado. É sempre assim, bicho. Quando o time está perdendo, todo mundo quer vazar. Bom, a partir das 14 horas, sessão na Câmara Municipal, inclusive com sessões extraordinárias marcadas para o dia de hoje. E, aliás, uma das perguntas que eu gostaria que fosse feita para o senhor Aloy Pietá é a questão dos procuradores, que deve ser discutida no dia de hoje, Pedro, que eles vão ter um acréscimo nos vencimentos, né? E o prefeito Aloy Pietá, na última entrevista que deu aqui no Radar, ele se posicionou contra. Preocupado com a situação financeira. Exatamente. Que não está errado. Isso vai ter um impacto de um lado ou outro na folha de pagamento da cidade de Guarulhos, que já está perto do limite, da lei de responsabilidade fiscal. Falando no limite, deixa-me falar sobre uma certa crise no PTB de Guarulhos. Opa. Nós anunciamos, rumores que o Wagner Freitas poderia perder o controle do partido em Guarulhos. Muito bem. O Wagner Freitas, com a sutileza dele, me mandou aqui um WhatsApp. O Wagner? Isso são conversas maldosas feitas por vagabundos invejosos. Foi bom. O texto começou bem. Vamos lá. E aí ele sabe o que ele fala? Que vai amanhã, ou hoje então, né? Ele mandou aí, estarei em Brasília com o presidente nacional Roberto Jefferson. Opa! E o deputado estadual e presidente estadual do PTB em São Paulo, Campos Machado. Aí vamos ver quem realmente é quem nesse jogo sujo de boatos. Aí, o ex-vereador Valdomiro Ramos, que é um cacique estadual aqui do PTB, perguntar, briga com o Ramos? Ele falou que o Wagner pode ir sim na convenção para tirar fotos. O Jefferson... Está autorizado? Mas ele não é membro da executiva estadual e nem da nacional. Então ele pode tirar foto. Olha, toda essa confusão começou... Exatamente. Até você pode ir. Meu Deus do céu. Rapaz, toda essa confusão começou porque o Pereira Metalúrgico, prefeiturado pelo PDT, foi procurado por emissários do PTB, pelo Dudu, pelo empresário Giordano, já ouviu falar, né? Não. E aí foram procurar o Pereira, não, o PTB é um partido. O Gil. Não, Giordano é um empresário, me parece, de Nazaré Paulista. Tá. Sim. Sabe, né? Já ouviu falar. E o Pereira, aí, diante dessa situação, ele foi consultar as bases PTBistas. Exato. Aí o PTB falou uma coisa e eu acreditei, aí é verdade. O Wagner Freitas tem o partido na mão para ser candidato a prefeito. Não para negociar o partido com outros prefeituráveis. Entendeu? Mas o PDT ontem firmou. A condição do Wagner Freitas comandar o PTB... Você vai por aqui, mas se você desviar para cá, você tem que pegar a autorização lá de cima. Exatamente. Ele tem legenda para ser candidato a prefeito. E outra, peraí, o Campos Machado em relação ao vereador, o ex-vereador Valdomiro Ramos, ele é muito mais Valdomiro. Lógico. Todo mundo sabe disso. E outra coisa, vamos lá, um cacique estadual, quando dá um partido numa cidade, ele quer que esse cara puxe votos para o partido. Lógico. Não é para você fazer. Tem que encher o chapéu dele de voto. É lógico. Você quer que você crie uma base para ele, não é isso? Exato. Na próxima eleição você vai arrumar lá 5, 10 mil votos. Uma Kombi, 3 alto-falando, vender essa. Então, eu vou traduzir. Eu concordo com o Wagner Freitas. Se ele for candidato a prefeito, o partido é dele. Agora, se ele não for candidato a prefeito... Mas ele não é? Por que foram procurar o Pereira? Mas o PDT ontem fechou apoio contra o impeachment, né? Não, quero saber a situação local. Porque do Brasil não vale para... O que vale aqui hoje, passado esse prazo fatal das filiações, o que vale hoje são eventuais coligações. Exatamente. O PTB, queira ou não, tem um bom quadro de candidato a vereador. Interessa para algum prefeiturável. Lógico. Só qual é a velha fórmula?
Eu quero um prefeiturável que apoie meus candidatos. E que dê voto. E eu apoio o prefeiturável. Olha. Entendeu? Você viu como o Pedro falou, né? Até porque você cria uma série de cabos eleitorais para a próxima campanha do estadual, do federal. Então, o Wagner Freitas, ele tem o partido se for realmente candidato a prefeito. Não depende dele. Agora, se estiver pensando em desistir e apoiar outro prefeiturável... Ela não pode enrolar até na hora H e desistir na hora H. O comando estadual e nacional manda. Caça, né? Não, fala. 2 palitos. 2 palitos. 7h15. Em seguida aqui, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, participe. 2451-2121, 2459-2727. WhatsApp do Radar, 99507-6900. É só avisar os ouvintes que depois do intervalo eu vou aparecer do lado lá para mostrar o outro lado do meu perfil. O seu outro lado. Vamos mudar o ângulo. 2 minutos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil, boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. O Shopping Bom Sucesso oferece a seus clientes diversas marcas consolidadas do varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos. Uma boa estrutura de serviços e praças de alimentação. 132 lojas, 6 salas de cinema, diversão, parque e games. Shopping Bom Sucesso, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308, Guarulhos. Acesse www.shoppingbomsucesso.com.br. Atenção, consumidor guarulhense! Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos, 2468-0008. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. Horas e 19 minutos, 7h19, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Pedro, bom dia, Arnone, bom dia, telespectadores e ouvintes do Radar. O senhor já trabalhou de repórter, então vai reportar para nós. Repórter. Como é que foi ontem a reunião do diretório? Como é que está essa disputa dentro do Partido dos Trabalhadores? Ah, sim. Olha, está bastante civilizada, viu? Que bom. Já vamos. Mas
nós temos feito um diálogo constante, o professor Moacir, que é o secretário de Educação, e o deputado estadual Alencar, e eu, né? Temos feito um diálogo constante com o partido, né? Com o prefeito, de tal maneira que ontem era um dia de decisão, inclusive você noticiou, né? Que era um dia de decisão sobre qual vai ser o processo de escolha do candidato a prefeito do PT. Se vai ser prévias, que são 18 mil filiados, ou se vai ser um encontro dos delegados escolhidos já anteriormente, no último processo de eleição da direção, que são 352. Né? Então, há uma tendência de serem os delegados eleitos no último processo em que todos tinham direito a voto, né? Todos os filiados e filiadas. Mas isso ia ser decidido ontem. Acontece que como domingo está votada, está marcada a votação do processo de impeachment da presidenta Dilma na Câmara Municipal, houve uma preferência de ontem ser um processo mais de organização das mobilizações que vão acontecer nesse fim de semana, porque amanhã, às 18 horas, vai ter na Câmara Municipal aqui de Guarulhos o lançamento da Frente Brasil Popular em Guarulhos. E no domingo vai ter a manifestação no Vale do Anhangabaú contra o impeachment. Então, houve um consenso ontem, no sentido de não debater o tema local, mas só o tema nacional. E marcou para terça-feira próxima a decisão sobre o processo, que, como você noticiou ali corretamente, tende a ser resolvido em meados ou até o final de maio. Agora, ex-prefeito Pietá, há informações... Expliquei, né? Explicou. Mas há informações de bastidores? Os bastidores. E aqui a gente pode falar em bastidores. Pode embora. Aqui pode embora. Mas fica só entre nós. Há informações de bastidores que o senhor e o vereador Moacir estariam mais próximos e que o senhor o Moacir estaria interessado em ser seu vice e o senhor estaria concordando. Há algum fundamento nisso? Olha, essas conversas, inclusive, têm sido explícitas, portanto, não é nem de bastidores. Mas é o seguinte, as razões dos 3 pré-candidatos são diferentes, né? E vai caber aos filiados e filiadas do PT uma decisão sobre isso, né? Eu tenho explicado minhas razões, né? Muita gente na rua, quer dizer, que não é filiado ao meu partido e tal, acha que eu deveria ser candidato. Então eu tenho dito para o pessoal, olha, eu tenho que dar uma resposta, né, para a comunidade, para as pessoas em todas as regiões da cidade, né? Uma resposta, porque eu não me sinto como um cara, embora esteja aposentado no INSS, eu não me sinto como um cara que vai, digamos, ficar em casa assistindo a sessão da tarde na televisão, de pijama. Atualmente nem usam mais pijama, né? Um calção, calção e sem camisa, né? E também levar o cachorro, né, o cachorro morreu, não precisa levar mais, tá bom. Ou fazer cocô para depois você pisar em cima. Então, eu não me sinto como... Eu sou um viciado em política, né? Não sou viciado em bebida, nem em droga, né? Nem cigarro, nem cigarro. Graças a Deus. Você deixou de fumar, né? Não, estou fumando. Muito ainda. Mas para recuperar o tempo que eu fiquei sem fumar. Bom, mas está fugindo da minha pergunta. Vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho que dar uma resposta. O professor Moacir está com 52 anos, eu já estou com 71, né? Tô mais tranquilo, né? Eu já vi essa escala, os mais velhos primeiro. O professor Moacir, ele não pretende ser candidato a vereador,
Então ele se lançou também para a hipótese de ser candidato a prefeito. Mas ele disse publicamente que aceitaria eventualmente ser vice. Não, ele disse isso, né? Agora, você diz, nós temos um diálogo? Sim, nós sempre tivemos um diálogo constante, né? Às vezes meio nervoso, às vezes meio apedrejado. Não, a relação minha com o Moacir nunca teve. Quando o senhor lançou a Eneide, ele foi o primeiro a romper, né? Não foi isso? Eu estava esquecido. Você está com a memória boa. Pois é, Pedro, você às vezes coloca na memória de elefante. Bom, e o Alencar é mais jovem ainda, o Alencar tem 40 anos. Posso concluir a frase? Os dois podem esperar? Os dois podem esperar pela idade? Eu não sei, seria uma decisão deles, né? O X da minha questão, prefeito Pietão, o senhor aceita o Moacir como vice? Isso que eu quero saber. Essa é a pergunta. Sim, eu tenho dito também, explicitamente, que eu prefiro um vice de outro partido aliado. Pura no momento é pior ainda. Pois né? o PT está numa situação bastante difícil. Né? Então, eu digo isso. Agora, é que o problema é que não é uma decisão minha. É uma decisão ou seja, do encontro, ou seja, de uma prévia de filiados. Então, eu não tenho um controle sobre isso. Eu sou um soldado do partido. Sim, não, eu sou uma pessoa que não fiquei criando, produzindo toda uma estrutura para ser candidato. A minha intenção era não ser mais. Sim. Agora, tem um petista histórico, o Fernando Rosa, ele faz uma pergunta para o senhor. O senhor defende um vice de outro partido. Ele fala, diante do Michel Temer, o senhor continua com essa opinião? Mas nem todo mundo é Michel Temer. Vou lembrar o Fernando Rosa, o vice do Lula, foi José de Alencar. E o Lula passou por uma crise um pouco parecida com a da Dilma em 2005. E o Zé de Alencar não fez a traição que o Michel Temer está fazendo. Você viu que o Michel Temer já treinou frente ao espelho um discurso. Ele é marqueteiro. Não foi. Agora que eles estão dando a versão de que foi... na verdade, aquilo ele quis mandar para um principal assessor dele. Sim, mas agora dá a versão. Se vocês tivessem dito alguma coisa, feito alguma besteira aqui... Não, é tudo por acaso. Todo mundo ia dizer que vocês, experientes que são, teriam planejado isso. É verdade. Vocês nunca erram. Será? Várias vezes. O Fernando Henrique teve o Marco Maciel também, né? Sim, o Marco Maciel foi um bom vice discreto. E era de outro partido. PFL. Então não é assim. O senhor teve uma vice discreta aqui. A vice era do mesmo partido. Mas eu tive muito com vice aqui também, né? Mas eu tive, por exemplo, pessoas de outro partido, quando eu era prefeito, que eram presidentes da Câmara Municipal, que eram pessoas absolutamente harmônicas, não havia... Então, eu tenho ouvido muito na rua o seguinte... que as pessoas olham a pessoa e não o partido. Nessa barafunda que está a questão partidária brasileira, cada vez mais as pessoas olham as pessoas. A eleição municipal. Portanto, não é assim, se for vice de outro partido, que o outro partido diz o vice é esse, como fez o PMDB. Aí tem que ter um diálogo. Agora, prefeito Pietão, o senhor é um experiente, foi presidente da Câmara, e eu tenho receio do seguinte, 352 delegados. Uma eleição assim não corre o risco de virar uma eleição tipo presidente da Câmara? O senhor sabe quais são os métodos? Não de minha parte. Eu sei disso. Entende? Não de minha parte. Agora, por que eu sou contra ter prévias no PT atualmente? Né? Porque é o seguinte, e você acha que não há problema que pode haver no método, na busca de 18 mil filiados? Sim. Tá? Poder econômico. Você viu o que aconteceu com o PSDB agora? São Paulo. Agora em São Paulo? Os caras chamam o João Dória de João Dólar. Porque o outro, que era um histórico do PSDB, porque o João Dória aportou agora ao PSDB. Ele é um estranho no ninho. Né? Ele não era do PSDB. Eu não conheci ele no ninho agora. Aí é o seguinte...
O André Matarazzo, que era o histórico do, sei lá, desde que o PSDB se formou, ele era do PSDB, saiu do partido dizendo que o João Dória tinha comprado o voto dos filiados para ganhar a prévia do PSDB. Quem diria? Então é o seguinte, e você pode ver como é que está a prévia, por exemplo, nos Estados Unidos, lá o Trump e o Ted Cruz e aqueles outros, é o seguinte, o cara está falando mal da mulher do outro. Mas a política americana é assim, né? Entende? Até que no caso dos democratas eles estão mais contidos, né? Aquele Bernie Sanders e a Hillary Clinton, eles até que se comportam melhor. Mas no republicano é o seguinte, e vai que aqui alguém queira usar métodos republicanos no sentido republicano dos Estados Unidos, ou métodos PSDBistas, como aconteceu na capital. Mas já então houve, eu né? digo... Já houve, o Eli Corrêa já foi atacado, o Guti já foi atacado. Onde? Não. Com esses métodos republicanos. Ataques clandestinos por aí. Então, Agora, o prefeito, Pois não. o Marcão Amaral, o Marcão que organiza aqueles encontros de casos antigos, ele está perguntando... sim, o Marcão. Aliás, todas as perguntas que chegaram aqui, O Marcão é perguntam se o senhor foi relativamente... eleito. Ninguém pergunta nada do partido, ele quer saber se o senhor foi eleito, se mas é um direito do cidadão. Aí o Marcão pergunta se o senhor apoiará, eu até achei bonito, fazia tempo que eu não vi essa palavra, continuidade da ação cultural do antigo modelismo. Escreveram errado aqui, né? Modelismo, né? Não, é modelismo, deve ser, né? Antigo modelismo. Carros antigos. Mobilismo, é de carro. Escreveram certo, errado. Eu conheço o Marcão e ele organiza uma coisa interessante, né? Que é esse pessoal que tem carros antigos. Nós. E você tem? Tem também. Eu, Pedro, a gente participa desse encontro, muito bom. Então você acertou a pergunta. Só que o ano passado, por exemplo, largaram o buraco lá na avenida, mandaram fazer uma obra bem no meio do negócio. Mas não tem nenhum buraco. Não, mas no domingo era um encontro de carros custando uma nota. E aí mandaram o pessoal ir trabalhar lá batendo com marreta na pedra, jogando pedra para cima dos carros. Não é uma medida, né? Não, mas eu acho... quero saber se o senhor vai apoiar esses encontros. Vai, inclusive, depois que vocês combinaram a pergunta com eles... Não combinei, não. A pergunta chegou aqui de alegre. Não, é uma coisa interessante e não tem custo importante para a prefeitura. Nenhum custo para a prefeitura. É só permitir vender lanche. Então você me deu uma deixa, é o seguinte. Uma coisa que a prefeitura tem que fazer é estimular a iniciativa das pessoas, essas iniciativas comunitárias, né? Mesmo que a prefeitura não entre com grana, ela tem que entrar com o pessoal do trânsito, tem que fazer a preparação do local antes, não colocar o cara para fazer os buracos. Às 7 horas da manhã montar palanque, 8 horas. Isso. Agora eu quero voltar à pauta política. Eu pensei que ia ser o negócio dos carros antigos. Nós temos informações que o prefeito Almeida está magoado com o senhor, que o senhor andou criticando a administração dele nesses encontros, nesses debates do PT. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, você acredita o seguinte, eu estava esses dias conversando sobre isso, sobre prefeitos e ex-prefeitos. Eu tenho um estilo diferente do Almeida. Sim. Né? Eu tenho um estilo diferente do Almeida. Né? O pessoal dizia que eu era muito centralizador. Né? O Almeida ele tem uma característica de descentralizador. Né? Aí o Almeida ele tem uma qualidade enorme, que ele se dá bem com todas as pessoas. Né? Eu, às vezes, era duro com alguns setores aí, etc. Determinadas pessoas. Né? Então, mas nós dois sempre tivemos uma relação pessoal muito respeitosa. Nunca brigamos assim. Eu não me meti na administração do Almeida porque eu já tinha visto um problema anterior, o Tomeu e o Papoto, a quem eu respeito muito, porque o Papoto foi uma pessoa extremamente fiel ao Pascoal Tomeu. Verdade, muito leal. Extremamente fiel, leal. E a lealdade é uma virtude humana importante. Ainda mais mesmo na política. Que não seja, e inclusive na política. Né? Então,
eu via que o Tomeu se metia demais na administração do Papoto. Né? E eu tomei a seguinte decisão, né? O Almeida é o prefeito, ele vai administrar a cidade. E olha, foi uma decisão, eu acredito, muito adequada hoje, porque eu vi de todos os partidos o antecessor brigando com o sucessor. É o que há de mais comum. Por quê? Porque sempre são estilos diferentes. Então eu disse o seguinte, o Almeida é o prefeito e ele que vai dirigir a cidade. Mas o senhor andou criticando recentemente ou não? Não, eu tenho divergências com vários aspectos. Por exemplo, aquela lei de reajuste do IPTU, eu não concordei com ela, fiquei sabendo só depois. E a de hoje? Eu não concordei com ela. O que tem hoje? Procuradores. A dos procuradores eu também discordei. E aliás, discordei aqui no programa. Exatamente. Discordei aqui no programa. Não tenho lembrado disso. O negócio muito ruim em todos os aspectos, né? E eu disse isso para os procuradores que me procuraram também, né? Isso hoje na Câmara. Eu falei, como é que, numa hora em que o prefeito manda, agora, esse aspecto, o prefeito manda para a Câmara um projeto reduzindo 10%, né, o salário dos comissionados, né? Em que suspendeu o pagamento, né, do abono lá dos professores. Como é que você vai fazer uma incorporação de uma gratificação no salário e que, segundo disse o promotor público, significaria um reajuste salarial de 136%, né? Então é errado isso, não, é inadequado. Então tem coisas que eu não concordo, né? Mas, do ponto de vista da relação pessoal, não existe isso. Eu tenho dialogado muito com o Almeida sobre esse processo de sucessão aqui em Guarulhos Pedro, a gente pode ter divergido muitas vezes, né? Lógico. Mas, por exemplo, nós aqui mantivemos sempre uma relação extremamente amistosa, né? Então eu separo o que é da política do que é pessoal. Vou pedir uma parte aqui, nós estamos precisando chamar uma barra comercial. Isso é importante. Só uma pergunta aqui para ele. Não, mas e a barra comercial? Não, mas depois não. O Eduardo Eguchi, ele vai um pouco mais forte, prefeito. Ele disse que após 16 anos no comando da cidade, e os últimos 4, segundo ele, desastrosos, o senhor não acha que é o momento de uma alternância no poder, dando espaço para uma nova liderança? Pergunta o Eduardo Eguchi. Depende. Na Alemanha, por exemplo, eles tiraram o Partido Democrata e colocaram o Hitler. Foi uma alternância de poder. Agora sim, vamos dar um rápido intervalo. O ex-prefeito Petar retorna em seguida. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br.
Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 24756565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Sete horas e 40 minutos, 7h40, Radar de Notícias ao vivo, conosco ainda no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Antes eu quero só, infelizmente, uma notícia muito triste. Faleceu ontem o sindicalista metalúrgico, o Juscelino Marcelino Moreira, o conhecido Hulk. O Hulk foi candidato a vereador, com apoio dos sindicatos metalúrgicos, e depois de uma série de AVCs, não resistiu e faleceu ontem. Meu sentimento da família do Hulk, ao sindicato dos metalúrgicos, né? Um grande líder sindical. Nossos sentimentos. Eu queria também aproveitar para mandar meus pêsames para o pessoal do sindicato, né? Que o Hulk foi um batalhador bastante grande aí do sindicato, né? E é novo, né? Uma pessoa nova. É que hoje em dia todo mundo está ficando novo para nós, né, prefeito? Não depois você chega a uma certa idade, todo mundo está para nós, vírgula, porque você é mais novo. Talvez para o Arnone e eu, né? Para nós. O público pode Coitado ver que nós, né? você não está grisalho e nós já estamos grisalhos. As partes visíveis, imagina. Eu tenho uma crítica aos seus dois governos. É mesmo? Pensei que não tinha nenhum. Não é só uma, mas eu tenho uma. Eu acho que o esporte, na sua gestão, não teve uma boa atuação. Eu diria que na administração PT, de modo geral. E a gente percebe hoje que o mundo esportista também está muito descontente com o prefeito Almeida. Também. O que o senhor tem a dizer em relação ao esporte em Guarulhos, que era a capital nacional do esporte e hoje é uma crítica só? Eu acho o seguinte, talvez você tenha razão, né? Nós tínhamos que estabelecer prioridades, né? Então, a administração pública não dá para você fazer em todas as áreas exatamente tudo que você gostaria de fazer, né? E a nossa prioridade foi a área da educação, que a gente foi a grande prioridade. A gente saiu de 24 mil alunos para 110 mil alunos e de 350 crianças em creche para 22 mil crianças em creche. Então, a educação foi uma prioridade, né? Depois, a área da saúde. Apesar do povo criticar pra caramba, né? A saúde, ela foi uma prioridade muito importante. Tanto que a gente fez um hospital que sai por ano 100 milhões de reais para manutenção, né? O Hospital dos Pimentas, né? E o pronto-socorro lá e tal. Então, aí o seguinte, aí o dinheiro ia escasseando, né? Aí nem todas as áreas conseguiram ter a atenção que a gente gostaria de ter. Eu tinha uma prioridade que era a ginástica olímpica, que era uma coisa que a gente se destacava bastante, né? Outra prioridade que a gente teve foi consertar a cidade, né? Asfaltar ruas, recapear, isso, né? Melhorar centros de bairro, etc. Foi outra prioridade. Então eu acho que o esporte realmente, no conjunto das coisas, ficou abandonado. Agora você tinha feito uma pergunta, né? A pergunta de um ouvinte, né? Bom, não é melhor ter uma alternativa depois que 16 anos o PT está no poder? Nós temos que ver o que
que a tal de alternativa se propõe efetivamente a fazer dentro das condições limitadas que tem uma prefeitura. Não é simplesmente, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar o transporte, eu vou melhorar. Eu quero saber exatamente como e como paga. Uma proposta. Se fala em transformar a Secretaria de Esportes numa diretoria da educação, que aí haveria recursos. O que o senhor acha da ideia? Eu acho que não seria boa, porque justamente se está tendo problema, você baixa ela institucionalmente, você vai aumentar os problemas. E vai pegar dinheiro da educação. Eu acho que é o seguinte, eu tenho uma ideia, Pedro, é o seguinte, o esporte basicamente está ligado à juventude, queira ou não, porque chega a 30 e poucos anos, 35, o cara vai deixando, né? Como é que está o goleiro do São Paulo? Ainda está jogando? Não, já parou. Com que idade o Rogério Ceni parou? 40, né? 40. Então veja, o esporte é algo ligado à juventude. Mas então, o Manga foi eu acho o seguinte, 80. eu acho que tem que fazer do esporte o olhar da juventude. Né? Inclusive desde a infância, porque, por exemplo, a ginástica olímpica está muito ligada à questão da infância. Né? O vôlei, o basquete, são esportes que são muito femininos também, e precisa a juventude mulher. Eu fui secretário do esporte, é o seguinte, o esporte só vai se o prefeito gostar. Se ele gostar, ele pode botar um paredão de secretário lá, e vai conseguir. Como naquela época tinha um atleta que, na época, minha cidade copiou daquele Mas quem era o prefeito? O Machado? Lá em Mogi. Não, mas quem é? Não, aqui. Aqui, prefeito. Aqui era o De Carlos. Mas o De Carlos nunca foi esportista. Mas ele deixava o esporte trabalhar. Tudo bem. Agora, se o prefeito não se apresenta... Não, porque eu vejo os prefeitos dizendo assim, tantas indústrias de Guarulhos patrocinam equipes de fora, não patrocinam. Mas será que algum prefeito de Guarulhos pediu uma vez para a empresa patrocinar? Eu pedi. E o senhor não conseguiu? Não, nem consegue. O pessoal não costumava dizer não com o senhor, sabia que o senhor trabalhava sério, que o senhor levava a coisa... Nem sempre consegue as empresas. Agora, o mal não foi o PT ter passado a Secretaria de Esporte para o PCdoB, por exemplo, na época? Um acordo nacional. Um acordo nacional? Eu também não, é porque o PCdoB ele se especializou nessa questão. Especializou tanto que arrebentou. Não, e sabe por que eu passei para o PCdoB? Porque como o ministro era do PCdoB, para a gente conseguir os recursos federais. Né? E teve na época o segundo tempo, que foi importante. Que deu uma zebra desgramada depois. Bom, mas foi importante do ponto de vista de levar o esporte para os alunos nas escolas, utilizar as quadras da Secretaria. Às vezes não levava o pão, o lanche, o uniforme. E teve outras, nós conseguimos fazer as arquibancadas lá do Flamengo. Que não está liberado até hoje. Não sei porquê, mas... o esporte precisa ser repensado. O esporte em Guarulhos precisa ser repensado. Precisa sim. Eu acho que vai ser um tema que vocês, inclusive, vão levar por amarem essa área. Vai ser um tema do processo eleitoral, mas não é o único. Por exemplo, pegar o ginásio do esporte e passar para o grupo de motoqueiros. Fioravante é Evolino. Que hoje é ocupado. O senhor não teria feito isso, não? Bom, eu não fiz na minha época. Exato. Eu cedi para os motociclistas uma área da prefeitura ali perto da Emílio Ribas. Né? Mas não era um centro esportivo. Pegaram o ginásio. Não era um centro esportivo. O senhor me dizia aqui nos bastidores, no intervalo, eu vou revelar aqui, o senhor fala que o prefeito Almeida também apoia que o vice seja de outro partido? Nas conversas que tivemos com ele tem a mesma posição que eu. Que partido seria esse? O senhor tem ideia ou não? Bom, não serão muitos. Por quê? Porque o PT não está numa safra boa, né? Então é o seguinte, essa hora tem uma revoada, né? Aliás, se eu puder, antes de terminar o programa, dar uma opinião sobre o que vai acontecer nesse fim de semana, né? Mas onde a gente vê uma revoada de pássaros, né? Então é o seguinte, a gente... não teremos muitos partidos conosco. Né?
Eu como não tenho uma decisão interna do PT ainda, eu não tenho conversado com nenhum outro partido. Porque com que cara eu vou lá conversar se eu não tenho autoridade do meu partido para dizer que eu sou o candidato? Paulo Carvalho, seria um bom nome? O Paulo Carvalho, eu sempre admirei muito o Paulo Carvalho. Ele foi presidente da Câmara na época que eu era prefeito, e uma pessoa muito correta e que é de uma região da cidade, sim, que é lá o São João, que é uma região que o povo chama de periferia, né? Que é uma região mais distante, e hoje com muitos problemas de acesso àquela região, que ficou tão grande quanto a região do Pimentas. Sim. Né? Aliás, eu acho que aquela região do São João, a vasta região, né? Ela precisa uma atenção semelhante à que teve o Pimentas em outras épocas. Né? O Pimentas continua precisando também porque ele cresceu Paulo seria pra o nome caramba, né? É uma pessoa que eu admiro muito. Né? Agora, prefeito, já me perguntaram isso. Se o senhor não teme virar o Felipão de Guarulhos, porque o Felipão era o herói do Penta, né? E virou o vilão do Hexa. O senhor tem um legado, o senhor tem um histórico indiscutível, né? Sua carreira política. O senhor não teme nesse momento crítico ao PT em nível nacional? O senhor sabe também que a administração municipal não está bem avaliada, né? O senhor não teme ter que arcar com esse custo político? Não fala muito esse teme, assim, teme. Não tem. Não, veja o seguinte, eu já falei aqui no início do programa, né? Tem muita gente que quer que eu seja candidato a prefeito, né? E eu tenho que dar uma resposta para essas pessoas, né? Então, eu não posso dizer, não, eu abandonei isso aí, não me interesso mais, etc. E principalmente na hora que o PT está na enorme dificuldade, eu estava lembrando o seguinte, né? A Igreja Universal teve problemas enormes. Lembra-se que o Edir Macedo chegou a ser preso? Né? Então, aí a Igreja Renascer teve problemas enormes. Lembra-se que o casal lá, o apóstolo, foi preso, etc. Né? E eu lembro também, a Igreja Católica teve problemas enormes. Lembra-se que foi o pessoal acusado de pedofilia, etc. Né? Bom, os católicos deixaram de ser católicos, os da Igreja Universal deixaram da Igreja Universal, o pessoal do Renascer, né? Então é o seguinte, a melhor atitude quando o local onde você conviveu muitos anos, né, está em crise, é você tentar fazer com que ele supere a crise e não sair voando, né, para pousar num outro galho, né, que você não conhece bem, né, e que quando você vai ver, talvez tenha os mesmos problemas ou até piores de onde você está. Né? Então, por isso, eu não aceitei nenhuma proposta de sair do PT. Eu digo, mas o senhor teve? Se fosse tive várias. Se fosse numa hora brilhante, assim, né, até que as pessoas iam dizer, pô, esse cara é um idiota, o PT está bem, ele está saindo do PT, né? Mas na hora ruim, o pessoal dizia, como é que nós vamos confiar nele depois, né? Se na hora ruim ele cai fora, ele corre e vai ver quem está bem, quem está surfando a onda e vai lá. Então eu acho que as pessoas têm que ter fidelidade, e falamos dessa palavra aqui. Então, do ponto de vista nacional, hoje, eu comecei a minha militância política, não partidária, mas política, na tentativa de golpe de Estado em 1961, quando queriam impedir a posse do João Goulart. Eu morava no Rio Grande do Sul, era estudante secundarista e fui no Palácio Piratini me inscrever na campanha da legalidade e participei das barricadas em frente o Brizola era o governador, era o meu líder, né? E participei das barricadas para defender o governo do Rio Grande do Sul, que defendia a posse do João Goulart.
Bom, aí eu fui contra o golpe militar de 1964 e senti como é que era naquela época. Hoje nós estamos, né, no mesmo processo de golpe, só que diferente. Lá eram os militares, tinha uma maioria militar que era golpista e uma minoria militar, os 20% dos generais, que eram contra o golpe de Estado, que era a favor do João Goulart. Os sindicatos eram a favor do João Goulart e contra o golpe. O movimento estudantil universitário era contra o golpe, né? Os movimentos populares, por exemplo, as ligas camponesas e os movimentos de periferia das cidades eram contra o golpe. Mas o golpe aconteceu. Hoje, quem é contra o golpe? Né? São as centrais sindicais, né? A única que é rachada no meio é a força sindical, mas as outras centrais sindicais são contra o golpe. Os movimentos de moradia são contra o golpe, o movimento dos rural sem terra é contra o golpe, os movimentos de sem teto são contra o golpe, que são movimentos de periferia, né? Os movimentos estudantis são contra o golpe, né? A UNE é contra o golpe. E quem que é a favor? Quem é a favor? A maioria das entidades empresariais, a grande mídia, que é empresarial, a OAB, né? Que é representante basicamente de uma classe média, digamos, principalmente uma classe média típica aqui do Brasil, né? É a favor do golpe os partidos de oposição, que eles querem assumir o poder. É a favor do golpe o PMDB, porque vai, sem eleições, colocar o Temer, que jamais seria eleito presidente da República. Nunca teve voto, né? Nunca teve voto. Ele ficava na rabeira dos deputados federais do PMDB de São Paulo, aqui. E do PSDB né? também, né? Ele não foi do PSDB. Não foi? Não, ele foi do PMDB sempre. Ele foi secretário. Então é o seguinte, não existe crime de responsabilidade da presidente e tem golpistas também no judiciário, no Ministério Público e tal. Então, eu que acompanhei um golpe de Estado lá atrás, né, eu estou vendo, né, um outro em andamento. O Collor foi vítima de um golpe ou não? O Collor é o seguinte, eu até acho que dá para discutir essa questão, mas o Collor não tinha apoio em lugar nenhum da sociedade brasileira. Ganhou a eleição. Sim, ganhou a eleição. Ganhou a eleição, mas veja o seguinte, então veja, o que aconteceu no pós-Collor? No pós-Collor, que foi o Itamar Franco, o que aconteceu? Não houve uma comoção nacional, porque não havia nenhum setor da sociedade defendendo. Sabe o que vai acontecer se houver o golpe? Duvido que o país vai entrar numa crise muito pior, porque você acha que o movimento sindical vai ficar quieto? Você acha que os movimentos populares vão ficar quietos? Você acha que o PT, que está enraizado nesse país inteiro, vai ficar quieto? Então, na verdade, eles estão criando uma enorme confusão para o Brasil e, por isso, quem está me ouvindo, observe isso. Vai ter a característica, é sempre típica de um golpe de Estado. A sociedade dividida e batendo uma contra a outra. Obrigado, prefeito Betá. Obrigado, Eloy. Até amanhã, se Deus quiser, às 7 horas da manhã. Obrigado. No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.